Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos agora então conhecer aí qual é a nossa aula de hoje. Então nós estamos aqui na aula de número 8, o objetivo do conhecimento são noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo como a compreensão que essas relações são historicamente construídas. Problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, de preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. O detalhamento, vamos falar sobre o racismo, a desigualdade e poder no Brasil. Então, esse é o tema da nossa aula e vamos começar. Muito bem, então nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia. E nós vamos fazer uma reflexão hoje muito interessante. Nós pegamos aí uma temática, né, muito atual, mas também um pouco polêmica, mas que a filosofia se preocupa com essas temáticas. E nós vamos trazer então aqui uma reflexão, um pensamento, um modo de ver, né, essa realidade. E a partir de então, cada um de nós vamos tirar aí as nossas dúvidas, vamos pensar sobre esse tema que muitas vezes ele é esquecido ou muitas vezes ele é ignorado e até mesmo muitas vezes ele passa despercebido por cada um de nós na sociedade. Mas é um tema muito atual e muito importante. Por isso, a importância de nós pensarmos nesse momento sobre essa questão. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui o tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a questão do racismo. E tem alguns temas dentro dessa questão do racismo que nós vamos aqui conversar de uma maneira mais detalhada. Tá bom? Tem muitas palavras, tem muitos textos, muitos discursos, né, que são colocados até na vida cotidiana mesmo, e que nós não percebemos que muitas vezes são palavras, são expressões, muitas vezes racistas. Então é isso que a gente vai pensar. Vamos ver aqui, ó, uma dessas questões aí, que a gente vê falar muito, a questão, as pessoas falam assim, foi apreendido não sei quantas armas, né, ou drogas no mercado negro. Né? Então, são questões negativas, né? Então, o mercado negro está relacionado com algo negativo. Aí, no caso, o tráfico, né, ilegal de armas, né, e o comércio ilícito. Então, você percebe que é uma questão pejorativa. Quando a gente fala mercado negro, nós estamos nos relacionando a algo pejorativo. Só que quando a gente fala de negro, nós estamos nos remetendo também a o que as pessoas chamam de raça. Né? Nós estamos nos expressando através, né, de uma questão que está tratando de outras, né, situações voltadas para um grupo de pessoas, não é verdade? Outra questão também que a gente fala, nessa mesma linha, por exemplo, lista negra. Né? Lista negra, a mesma conotação, né? Associa a pessoa negra a coisas que não são socialmente aceitas e que devem ser evitadas ou inteiramente eliminadas. Então, olha, você está na lista negra, né? Cuidado. Então, vejam bem, sem querer, você não está ofendendo diretamente uma pessoa preta, uma pessoa negra, mas você está, indiretamente, sem perceber, você acaba denegrindo a imagem, né, de todas as pessoas que são dessa cor, né, que são negros, né, e nós chamamos de pretos. Né? Então, nós temos que estar atento para essas questões. Por isso que nós começamos aqui pensando sobre essas duas, né, expressões aqui. Lista negra e mercado negro, né, para dizer que uma carregada de preconceito, sem nós nem darmos conta
do que está por trás disso aí. Não é verdade? Mas nós vamos falar sobre o racismo. E foi só uma provocação para a gente já entrar no clima, né, reflexivo sobre essa temática. Racismo, desigualdade e poder no Brasil. Está tudo interligado. Tudo interligado. Aí eu perguntaria para vocês, por que o racismo existe? Por que, pessoal, que existe racismo? Será que tem pessoas que acreditam que não existe racismo? Aí vamos ser mais subjetivos. Você é racista? Você se considera uma pessoa racista? Então são questões que eu estou jogando assim, mas rapaz, será que eu sou racista em algum momento? Em que momento eu sou racista? Então é uma reflexão para a gente já começar a discutir, né, e ver e olhar com mais profundidade, ser mais radical para pensar sobre isso. Então vamos falar sobre essa temática aqui. Vamos acompanhar comigo aqui no texto, né? Então nós temos aqui que o racismo, esse conceito, né, o que é o racismo, ele está ligado diretamente com preconceito e discriminação direcionada a alguém. Então aqui não estou falando só de negros, né, da cor, mas tem também a etnia, a religião. Então qualquer tipo de preconceito e discriminação, né, você está cometendo esse crime. Está dizendo, racismo é crime, tá? Tendo em conta a sua origem étnico-racial, geralmente se referindo à ideologia de que existe uma raça melhor do que outra. Então, a questão é, por que existe o racismo? O que é o racismo? É porque existem raças que se acham melhores do que outra. E renegam aquela que se acha inferior. Então, raças se acham superiores e outras se acham inferiores. Mas isso acontece naturalmente? Isso é um dado factual? Não. Se você for ver na história, tem toda uma explicação histórica, tem um contexto histórico por trás de tudo isso. De por que uma raça se acha superior e outra se acha inferior. E mais do que isso, por que de fato, na vida cotidiana, as pessoas são tratadas assim. Então, olha só o problema, né, que nós estamos levantando aqui. E aqui nós vamos trazer dois temas para a gente, que é muito discutido para quem trabalha com a questão do racismo, da raça. São dois temas importantes para a gente entender o porquê que o brasileiro, por exemplo, né, nós estamos falando do Brasil, por que o brasileiro existe essa questão do racismo no Brasil? Então vamos ver aqui. Continuando, primeiro, nós falamos de letramento racial. O que é o letramento racial? É um processo educativo, formativo, que promove a construção no sujeito, né, em cada pessoa, na pessoa, da capacidade de identificar e reconhecer práticas racistas no âmbito de sua cultura e na vida cotidiana. Então, o letramento racial é aquela pessoa, a gente pode não estudar nada sobre isso, não tem um conhecimento profundo sobre isso, acadêmico sobre isso, científico sobre isso, mas qualquer pessoa, né, ela sente isso. O sujeito, ele percebe, né, o letramento racial é ter essa percepção de que, né, isso aqui está errado. Aquela pessoa está sendo discriminada, está sendo rejeitada. Então, aquilo ali se considera uma prática, né, antirracista. Então, é importante a gente ter esse olhar do letramento racial, que é reconhecer, primeiramente, que eu fiz aquela pergunta, né? Será que eu sou racista? Será que alguém à minha volta é racista? Então, você começa a perceber nesse tipo de comportamento, tá bom? Continuando aqui, ainda sobre o letramento racial, nós vamos dizer o seguinte, ó. Vamos dizer que
é possível a construção da consciência racial. É possível. Você pode ver na imagem aí, né, uma professora ali trabalhando com crianças, tem crianças brancas, criança negra, né? Então você percebe ali que há como trabalhar essa construção de uma consciência racial de pessoas negras e o fomento à responsabilidade de pessoas não negras através de práticas antirracistas. Tudo começa lá, né, quando a gente é criança. O Nelson Mandela dizia que ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce olhando qual é a cor do outro. A gente vai construindo na sociedade. A gente vai aprendendo isso. E muitas vezes a gente aprende na própria família. Infelizmente, muitas vezes, dentro da nossa família, tem pessoas que são racistas, mas não se percebem racistas. Mas quando vê a filha brincando com uma bonequinha, e essa boneca é negra, né, ela muitas vezes rejeita. Muitas vezes a menina começa a crescer, o rapaz começa a namorar, e namora com uma pessoa de outra cor, aí muitas vezes os pais não aceitam. Isso é racismo. Ele não está dizendo eu sou racista, mas quando acontece um fato, um fenômeno, né, no meio da família, aí aparece, né, o racismo, ele vem, né? Às vezes você está ali no mercado, no comércio, em algum lugar, e aparece lá uma pessoa, né, que você sabe que a hegemonia no Brasil é de pessoas brancas. A nossa visão, historicamente construída, é eurocêntrica. Né? O bonitinho, o belo é o lourinho, o olho azul, olha como ela é linda, como ele é lindo, né? Então a gente vai criando, vai mentalizando isso, e de tudo que não for lourinho, branquinho, afiladinho, bonitinho, é feio, é negro, é índio, né? Então você percebe que a gente vai construindo isso na nossa própria formação humana. Então, como o letramento é perceber isso, né? O letramento racial é perceber isso, né? Que essas coisas existem. E a gente vai reproduzindo isso, né? A gente vai reproduzindo isso aí. Vamos continuar então com o nosso texto. Então, o letramento racial então, pode tornar a sociedade apta a reconhecer primeiramente, né? Se perceber, mas também, mais do que isso, criticar e combater atitudes racistas. Que esse que é o ponto, que hoje existem leis que ajudam, né, que fortalecem isso. Criticar e combater as atitudes racistas. Ajudando a desconstruir a ideia, ou as ideias que existem, né, de uma maneira errada, equivocada, estereotipada, sobre as pessoas negras. Porque a pessoa negra ela é carregada de ideias estereotipadas, porque a visão que nós temos dos negros é que foram escravos, que foram inferiores, né? Então, isso no nosso país é um país que foi um país escravocrata, né? Então, o escravismo aqui foi muito forte. Então, a gente pode sim perceber isso, criticar isso, promover uma sociedade mais justa e igualitária. Agora, é claro, para isso nós precisamos estudar, nós precisamos perceber, né? O letramento, nesse momento aqui, ele está olhando apenas para a nossa própria vida, para a nossa própria atitude enquanto sujeito, enquanto ser humano. O letramento racial é fazer com que todos nós percebamos que existe sim um racismo, né? Que ele está ali, né, no nosso meio. E que não precisa ainda nada de muito, né, sofisticado para perceber. Basta você olhar um comportamento, um abraço, ou a negação de um abraço, porque ele é diferente, porque ele tem uma outra cor, né? Então, tudo isso aí, a partir do letramento racial, a gente já vai, desde as crianças pequenas, já vai percebendo, né, interagindo, para que possa respeitar cada um da maneira que é. Então, esse aqui é o ponto do letramento racial. Hoje se fala muito e se discute muito, é claro, a legislação também avançou bastante em torno disso, né? Tanto é que hoje o racismo é crime, mas hoje se fala também na questão da educação antirracista. O que é isso?
Olha, não basta você dizer que você não é racista. Hoje o importante é ser antirracista. Dizer que eu não sou racista é fácil, eu não sou racista, né? Não tenho nada contra os negros, as pessoas de outra cor, de outras etnias. Outra coisa é você, mas se você está vendo ali um negro, uma pessoa, né, que está sofrendo um preconceito, está sendo ali marginalizada, muitas vezes até violentada, e você não faz nada. Ah, mas eu não sou racista. Então hoje nós falamos de antirracismo, é combater mesmo, é você ver isso acontecendo e você interferir. Então ele pode ser entendido como um conjunto de práticas, né, que auxiliam nesse enfrentamento, no combate ao racismo. Então é uma oposição ao racismo, não é só uma afirmação de que eu não sou racista. É uma oposição ao preconceito, é uma oposição à discriminação racial e também a práticas e teorias racistas, brincadeiras racistas, né? Brincadeirinhas de mau gosto, que estão ali por trás, né, daquela brincadeira, né, algo que está denegrindo, que está magoando, que está ferindo o outro, né? Então, todo mundo acha graça, todo mundo ri, se diverte. Hoje nós chamamos também isso, né, ali de bullying. Então, são pessoas que sofrem muito bullying, né? Então, nós precisamos sempre estar atentos para não só dizer, afirmar, mas combater agora o racismo. Tá bom? Então vamos continuar. Nós vamos ver então, nós temos aqui alguns autores, né, que falam disso, né, sobre o antirracismo brasileiro, que tem sido um instrumento de luta contra a restrição da cidadania do povo negro. Então, hoje, a educação antirracista virou esse instrumento de luta. Então, o antirracismo é uma ferramenta hoje para a construção da justiça racial. Assim também, olha, como de uma sociedade mais democrática, mais justa e diversa. Porque até a Constituição fala, né, que a nossa sociedade é uma sociedade democrática, que ela tem que ser justa, que todos têm o mesmo direito perante a lei. Mas quando você vai ver na prática, não acontece muitas vezes isso. Quem é hoje que está mais preso? Você vai nos presídios, há estatísticas sobre isso. Os negros, os pobres, né? Então não está igual, não há uma justiça, não é uma coisa justa, não é uma coisa tão democrática assim. Na verdade, então, a educação antirracista é você também lutar contra tudo isso, né? E aí nós temos aí a imagem do Nelson Mandela, né, que foi um dos grandes defensores aí, né, ativista nessa área, né, ali, né, na África do Sul, né? Então tudo isso aí é importante para a gente então começar a perceber, né, essa força que está vindo hoje junto com a lei, para que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária de verdade, né? E aqui, pessoal, diante disso, nós temos aqui algumas questões que eu quero trazer para vocês. É uma espécie de, vamos chamar, conscientização, né, para a gente perceber que na vida cotidiana, nós muitas vezes somos racistas. Somos na vida cotidiana. Muitas vezes nós não só somos, como nós reproduzimos o racismo na vida cotidiana. Às vezes não é por maldade, nem por maldade não é, mas às vezes é porque já está, como eu falei, já está ali, né, entranhado em nós. Já está ali, nós já carregamos desde o berço, desde pequeno. A própria escola, muitas vezes, né, mostra, né, isso também, uma educação, né, onde mostra ali os escravos, sendo as empregadas domésticas dos patrões, eram todas as negras, né? Então, tudo isso aí, a gente tem que estar atento, que tem um fator histórico. Não é só uma conversa, não é só uma teoria, né, ou uma especulação. Não, na verdade, está ali na história. E aqui nós vamos ver aqui, ó, algumas questões, algumas frases que nós dizemos, né? Algumas frases que são ditas muitas vezes e que nós nem percebemos, né? É claro que hoje em dia
Hoje em dia isso já está mais, já diminuiu muito por conta da força da lei, né, que caracteriza como crime o racismo. Mas muitas vezes nós nos pegamos falando, né? Tempos atrás era muito mais comum, hoje não, né? Hoje você pode ser denunciado, você pode ser, né, enquadrado na lei do racismo, e aí até se complicar com a justiça. Mas vamos ver aqui algumas dessas frases que foram ditas e que nós temos que hoje olhar para essas frases e banir completamente da nossa existência, da nossa vida, né? Para a gente ser, de fato, antirracistas. Então vamos ver aqui a primeira. Ó. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil, né? Ali o cara está com a grana sem dinheiro, né? Está passando por um momento difícil na vida. Aí ele diz o quê? Poxa, a coisa está preta. Quantas vezes, né, as pessoas não dizem isso? Elas estão ali ofendendo uma pessoa negra? Não. Elas estão ali dizendo, né? Não. Mas quando a pessoa expressa a coisa está preta, ela está, né, carregada de quê? De coisas negativas. Estou sem dinheiro, estou mal, né? Estou endividado. Tudo coisa negativa. Então, a coisa está preta. Então, nós temos que evitar esse tipo de expressão no nosso dia a dia, né? E dizer o que é que nós podemos substituir a coisa está preta. Nós podemos colocar agora, eu chamo de aposte, né? Evite dizer a coisa está preta e aposte em dizer o seguinte, ó. Qual é a nossa aposta? A situação está difícil, né? A situação está difícil para mim. Estou endividado, a situação está difícil. Mas não, muitas vezes nós falamos, a coisa está preta, né? Então, nós temos ali que estar atento a isso. Outra questão também, vamos ver outra frase aí. A gente vai ver uma sequência de frases para evitar e para apostar, tá bom? Por exemplo, evite. Ele é um preto de alma branca. Essa aqui, sim, essa aqui é uma ofensa mesmo, direta, né? Ele é preto de alma branca, quer dizer, ele é preto, mas é gente boa, porque ele tem a alma branca. Então, você vê, isso aí é uma ofensa mesmo. Mas pessoas, às vezes, dizem isso, né? Dizem isso. Aporte. Vamos apostar em quê? Ele é uma pessoa boa. Ele é uma boa pessoa. Pronto. Né? Não precisa enfeitar, trazer adjetivos, né, e coisas que são mais pejorativas. Ela é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa. É uma boa pessoa, né? Então, é uma coisa que nós temos que evitar e trocar, né, essas questões aí. Vamos ver outra aqui? Vamos lá. Evite. Eu não vejo cor. Eu sou totalmente imparcial. Isso aqui também, né, remete a uma pessoa que está... Essa aqui é aquele que está negando, né? Está negando que é. Mas ninguém é totalmente imparcial, né? Então, como é que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer, eu valorizo a diversidade e respeito as diferenças. Fica muito mais bonito, porque quando você fala, eu não vejo a cor, sou totalmente imparcial, você está dizendo, você não está dizendo nada, na verdade. Então tem que ser direto, olha, eu valorizo a diversidade. Que bom que tem pessoas diferentes, né? Que bom. E eu respeito as diferenças. Aí você está dando o que? Você está potencializando, né, que você não é racista, que você é antirracista. Não é bonito isso aí? Então é isso aqui que eu acho interessante, né? Você está ali potencializando. Outra coisa, vamos lá para uma outra palavrinha aqui. Evite. Isso aqui também é uma forma de você, não é só discriminar, né? Mas aqui você também está dizendo que essas pessoas, elas não são capazes de entender, né? Então ele é branco, não pode entender nossas lutas. Aqui, essa questão aqui foi colocada de propósito, para quê? Para perceber que a grande maioria, claro,
né, no nosso país, pela nossa história, é do racismo contra o negro, contra o índio, né, os indígenas. Mas, né, muitas vezes também, na nossa ânsia, né, da luta antirracista, as pessoas dizem que também já vão falando mal do branco, aí criam uma rota de colisão, né? Ele é branco, ele não pode entender nossas lutas. Quer dizer, aí já é o contrário, né? Já estamos fazendo uma coisa do lado oposto. Como é que a gente poderia arrumar melhor essa questão aí? Aposte. Ele pode não ter vivido as mesmas lutas, mas ele pode aprender. Então, senão você está entrando num embate com o branco, né? O negro, no caso, né? As pessoas, não é só o branco não, estou falando aqui de quem luta, de quem é antirracista, né? Então, quando você diz, mas ele é branco, ele não pode entender nossas lutas, você está, né, causando um impacto maior. Não, ele pode não ter vivido as mesmas lutas, ele não nasceu negro, ele não teve uma descendência de escravos, né, não vive em quilombolas, tal, beleza, mas ele pode aprender, ele pode começar a entender a nossa vida, nosso sofrimento, né? Outra coisa, vamos lá. Pode dizer assim, esse serviço é de preto, isso aqui é ofensivo, né? Não vou fazer não, porque esse é serviço de preto. Aí o cara faz um trabalho mal feito, isso aqui não prestou não, é serviço de preto. Faz um serviço de branco, rapaz, para dizer que é melhor do que, né? Evite também esse tipo de expressão. O que é que nós podemos utilizar? Vamos arrumar essas questões aqui. Esse serviço foi mal feito. Pronto, acabou. Não precisa você remeter a um grupo de pessoas, a uma pessoa, né? Mas esse serviço foi mal feito. Ponto, foi só o que aconteceu, né? Foi mal feito, sem maldade nenhuma para atingir o outro. Vamos ver mais uma aqui. Essa aqui, muitas vezes, né, já está ligada com a questão da mulher negra. Porque além de ser mulher, ela é negra, né? Então ela sofre duas discriminações, dois preconceitos, muitas vezes, né, na sociedade brasileira, por ser mulher e por ser negra. E aqui vem, ela é uma linda mulher, uma linda mulata. Aqui o cara está ofendendo, está colocando ali, né, como se fosse ali essa miscigenação, né, que também tem uma ampla discussão, né, nessa mistura de raças aí. Ela é uma linda mulata. Não. Você quer elogiar, né, fale assim, vamos ver aqui. Ela é uma linda mulher negra. Pronto, né? Ela é uma linda mulher negra. Quando você fala mulata, você está desqualificando também, né, dentro desse contexto aí, você também está desqualificando a pessoa. Está colocando ela como se fosse uma sub-raça, né? Ou seja, ela não é nem branca nem negra, ela é uma mulata. Então, na verdade, não é isso. Assim como fala dos índios, né, indígenas, né? Então não é isso. Ele tem uma origem muito antiga. Então, pessoal, todas essas questões aqui, evite e aposte, é para a gente pensar. Isso aqui foi algumas que eu trouxe aqui para a gente olhar junto, pensar junto, refletir junto, entender juntos. Mas tem muitas outras, né, que nós falamos, que nós brincamos, que nós jogamos. E tem muitas delas que são feitas por maldade mesmo, porque o cara é racista, né? Porque o racista mesmo, raiz ali, ele é mau, ele quer maltratar, ele é violento, né, contra a outra raça. Ele quer exterminar a outra raça. Então, nós temos que estar muito atentos quando nós falamos disso. Então, duas coisas importantes. O letramento antirracista. Nós temos que, desde pequeno, nossos filhos, irmãos menores, né, as pessoas que a gente pode estar conversando, educando, sempre no nosso diálogo, está mostrando isso. Será que aqui não tem alguma coisa racista? Né? Será que essa brincadeira, essa expressão, ela não está magoando a outra pessoa? E, ao mesmo tempo, não só dizer que eu não sou racista, mas aprender a combater mesmo, ser antirracista. Né? Dizer não e, ao mesmo tempo, apoiar as lutas, as causas das pessoas, né, que estão, né, nesses grupos aí que muitas vezes, né, vivem o preconceito, né, com maior ênfase na sociedade. E, para finalizar, nós sabemos que o racismo é crime. Se você for denunciado, você vai responder por crime de racismo.
Tá bom, pessoal? Então, beleza. Essa aqui era então a nossa aula de hoje e até a próxima.